Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regilmar e hoje discutiremos em nossa videoaula o tema soluções. Nele, nós vamos discutir alguns conceitos básicos que nos ajudaram a compreender e desenvolver o nosso raciocínio sobre este tema. Então, acompanha comigo aqui no quadro. Então, veja só. No nosso cotidiano, nós somos a todo momento envolvidos por algum tipo de mistura. Pode ser uma mistura homogênea ou mistura heterogênea. Precisamos ter compreensão disso. Os alimentos, as bebidas, o ar que respiramos são exemplos de misturas, ok? Então, eu preciso me apropriar desse conceito inicial, que é o conceito de dispersão, ok? O que é uma dispersão? Então, dispersão é o sistema, podemos dizer o seguinte, é um sistema, tá? Sistema no qual uma substância encontra-se disseminada, ou seja, ela encontra-se espalhada, misturada, ok? Disseminada. Então, eu tenho aqui uma substância que encontra-se disseminada. Não é de qualquer forma, ela está na forma de pequenas partículas, ok? Pequenas partículas. Então, quando eu tenho pequenas partículas, um material na forma de pequenas partículas, e esse material está disseminado em uma segunda substância, eu tenho aí o que a gente chama de dispersão. Agora que eu sei o que é uma dispersão, eu posso avaliar essa dispersão em função do tamanho da partícula, ok? Podemos utilizar outros critérios, como o estado físico dos dois materiais, quem está disperso e quem está dispersando. Mas aqui nós vamos utilizar como referência o tamanho da partícula, ok? Então, tomando por base o tamanho da partícula, eu vou classificar as dispersões em três grandes grupos, ok? Vamos começar com aqueles grupos em que você tem uma partícula consideravelmente grande, um tamanho superior ou acima de 1000 nanômetros. Lembre-se que 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, ok? Então, você tem uma partícula acima de 1000 nanômetros. Lembrando que a nossa dispersão sempre vai tratar daquele material que está disseminado na forma de pequenas partículas, ok? Daí a gente trabalhar na ordem dos nanômetros. Então, se eu tenho esse soluto, eu tenho esse material, na verdade, nessa fração aqui, acima de 1000 nanômetros, vamos chamar que esta mistura, essa dispersão, recebe um nome específico. É uma suspensão, ok? Então, eu tenho uma suspensão quando as partículas que estão disseminadas são maiores do que 1000 nanômetros. Agora, se essa partícula disseminada estiver no intervalo entre 1 e 1000 nanômetros, ok? Entre 1 e 1000 nanômetros, então essa dispersão, que nós estamos destacando aqui, né? Essa dispersão, ela vai receber um outro nome. Qual é o nome? Solução coloidal, ok? Então eu tenho uma suspensão, se a partícula for maior que 1000 nanômetros, e uma solução coloidal, se ela tiver com partículas entre 1 e 1000 nanômetros. E, por fim, se essa partícula for menor do que 1 nanômetro, é isso? Em ordens muito menores. Então, nós temos o que a gente chama aqui de solução verdadeira, ok? Solução verdadeira. São aquelas em que as partículas estarão entre 0 e 1 nanômetro. Ou seja, pode ser valores menores do que 1 nanômetro. Tá? A ordem de 10 elevado a menos 10, a menos 11 e assim por diante, até a nível atômico. O interessante aqui é que nesse tema que nós estamos discutindo, que é o de soluções, ok? Umas soluções, partindo aí do conceito das dispersões até chegar aqui nas soluções verdadeiras, que vai ser o foco principal aqui do nosso estudo. Os outros, eles são mais alegóricos, mas para a gente aqui, em especial, nós vamos dar um foco no tema das soluções verdadeiras. Bom, agora que nós sabemos a classificação, o que é uma dispersão, e a classificação dessas dispersões, utilizando como critério o tamanho da partícula, nós vamos aqui para os próximos conceitos. Vamos tentar entender a questão da solubilidade. O que é a solubilidade? Como funciona a solubilidade? Acompanhe aqui comigo no quadro.
Veja só, acompanha aqui comigo. Para a gente entender o fenômeno da solubilização, da dispersão, nós precisamos só relembrar algo que a gente aprende lá no primeiro ano, que são aquelas interações intermoleculares. Por exemplo, a gente tem as três forças principais. As forças de London, ou também conhecida como forças de Van der Waals. Nós temos as forças de polo e temos as pontes de hidrogênio. Logicamente, os elementos ou as moléculas, no caso, que têm pontos de hidrogênio ou são polares, elas interagem com maior força, porque você tem polos positivos e negativos, e as forças eletrostáticas entre essas moléculas favorecem a sua interação. Assim como as moléculas que são apolares, por exemplo, elas não interagem muito bem com moléculas polares, mas elas interagem melhor com as moléculas apolares, pois elas têm forças de interações similares, né? Por exemplo, forças de Van der Waals, que são aquelas forças de polo temporário. Então, esse entendimento das interações intermoleculares, a partir dessas três forças, né, digamos assim, que são as forças de Van der Waals, a de polo permanente e as pontes de hidrogênio, que determinam se um determinado material é mais ou menos solúvel em outro, ou seja, ele vai se dispersar, disseminar com maior ou menor dificuldade. Quanto por base, esse entendimento das interações intermoleculares, que a gente chega agora na parte de solubilidade, entende, por exemplo, que o fenômeno da solvatação. O que é isso, professor? É um fenômeno em que um cátion ou um ânion ele é envolvido por moléculas de água. Ele está ali interagindo eletrostaticamente com a água. Seria um processo de solvatação. Que esse processo, por exemplo, que ele tem a ver com o que eu acabei de falar, que são essas reações intermoleculares. Então, é baseado nisso que você vai entender, por exemplo, a regra geral de solubilidade, tá? Que é a capacidade que uma substância tem de se dissolver ou disseminar-se em outra. Tá? Ele vai solubilizar, ele vai dispersar-se em outra. Ora, então isso segue essa lógica que eu acabei de explicar, ok? Chegando a uma regra geral. Qual é a regra geral? Primeiro, uma substância polar, ok? Uma substância polar tende a se dissolver, ok? Se dispersar em outra substância polar. Então, a água tende a ser solvente, por exemplo, do sal, do açúcar, apesar de ser molecular, mas tem as hidroxilas ali que ajudam. Então, moléculas polares se dissolvem em moléculas polares. Tá? O oposto funciona também. Uma substância apolar, ok? Ela tende a se dissolver em outra substância apolar. Então aqui você tem a regra de ouro, que é aquela história do semelhante dissolve semelhante. Só que esse processo de solvatação, que é vamos chamar aqui do nosso material, que vai ser disperso, ser envolvido pelo dispersante, ele tem um limite. Okay? Ele tem um limite. Se você observar na prática, por exemplo, ao preparar um suco de fruta, se você acrescentar açúcar, em um determinado momento, a água que ali está, ela não será mais capaz de dissolver o açúcar. Então, você chegou num momento em que ultrapassou o limite de solvatação. E esse fenômeno a gente chama de, aqui, de saturação. Ok? Você tem ali uma solução que a gente chama de saturada. Okay? Uma dispersão está saturada. Ela não cabe mais aquele soluto ali no ambiente do disperso, ok? Do dispersante. Bom, então, se eu tenho o fenômeno da saturação, ok? Ele vai me ajudar a entender um outro conceito, sabendo que uma solução ela satura quando ela perde a capacidade a uma certa temperatura de abarcar, de solvatar o meu material ali, que está sendo disperso. Esse conceito de saturação vai me levar a um outro conceito bem interessante, que é o de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade ele é um valor numérico, digamos assim, que vai ser dependente de cada substância e também vai ser dependente da temperatura, ok? Então, a mesma substância pode ter coeficientes de solubilidade diferentes em temperaturas diferentes.
Aí já fica a informaçãozinha para você. Mas afinal, o que é mesmo esse coeficiente de solubilidade? Vamos pensar aqui. Então, para responder essa pergunta, nós poderemos ditar a seguinte resposta, que é uma quantidade em gramas, normalmente em gramas, do meu material que eu vou dispersar, que eu vou dissolver ali, em uma certa quantidade de solvente a uma determinada temperatura e pressão. Ok? Então, em resumo, vamos pensar em condições normais. Digamos que aqui a gente esteja trabalhando a 25, 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Pronto, essa é a nossa temperatura. A pressão ao nível do mar, 1 atmosfera. Então, todos os meus trabalhos serão realizados a 30 graus Celsius e 1 atmosfera. Então, eu estabeleci a temperatura, estabeleci a pressão, e agora eu vou considerar o seguinte, eu vou utilizar como referência 100 gramas do solvente, do material que vai dissolver. No caso, vamos sugerir aqui que seja a água, ok? Então, para cada 100 gramas de solvente, eu vejo quantos gramas do material disperso eu estou colocando ali. Esse valor de quantos gramas por 100 gramas de solvente é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Uma massa, vamos chamar aqui do nosso material disperso, em uma massa do meu dispersante, a uma temperatura e pressão definida e que elas vão se manter constante. Okay? Então, isso é o coeficiente de solubilidade. Normalmente, nos problemas de fisicoquímica, essa temperatura é 0 graus Celsius e a pressão 1 atmosfera. E o solvente envolvido normalmente é a água e é sempre 100 gramas de água. Então, para cada 100 gramas de água, eu vejo lá quanto do meu material eu consigo ali dissolver naquele material, tá certo? Naquele solvente. E aí, essa relação eu chamo aí de coeficiente de solubilidade. Bom, entendido aí o conceito de coeficiente de solubilidade, nós podemos avançar um pouco mais em mais alguns conceitos. Acompanhe aqui comigo no quadro. Muito bem. Então, para que a gente desenvolva aqui o nosso raciocínio, é preciso que a gente faça algumas definições, tá? Primeiro são esses conceitos que eu estou mostrando aqui para vocês. O dissoluto, o dissolvente e o de solução, que já praticamente já foram introduzidos no decorrer aqui da nossa conversa. Logicamente, o soluto, ok? O soluto, ele é a substância que está sendo dispersa, ok? Aquela substância dispersa em pequenas partículas. Qual o nome desse cara agora dentro do nosso contexto? Soluto, ok? Uma solução, logicamente, ela pode ter mais de um soluto. Podem ter 2, 3, 4 e assim por diante. Vai depender do sistema que você está construindo. Por consequência, o solvente ele só pode ser um, ok? Ele não pode ter 2 solventes, tá? Então, a nossa solução vai ter um soluto, 2 solutos, 3 solutos, e vai ter um solvente. O solvente é o responsável pela matriz que vai receber o soluto e vai dispersar o soluto, vai espalhar aquele soluto, vai solvatar o soluto. E a solução, por consequência, vai ser a mistura, ou seja, a junção do soluto e do solvente. Então, teria aí uma solução. Entendidas essas definições, e retomando os conceitos que nós vimos de saturação, de coeficiente de solubilidade, que é aquela massa que você precisa introduzir no solvente para chegar ao momento de saturação, aí você tem o coeficiente de solubilidade. Aí nós vamos ver aqui, neste gráfico, o que a gente chama aqui de curvas de solubilidade, que seria nada mais do que você conseguir pontos num plano cartesiano do coeficiente de solubilidade de um mesmo sal em diferentes temperaturas. O que você vai testar aí? Se, digamos, eu tenho uma substância X, vamos pegar aqui, por exemplo, o nitrato de potássio, KNO3, ok? Eu quero saber quantos gramas de nitrato de potássio eu consigo solubilizar até saturar a 25 graus Celsius em 100 gramas de água. Aí eu chego num resultado experimental. Digamos que agora eu não quero mais saber a 25, eu quero saber a 30. Aí eu refaço os mesmos 100 gramas, agora só que a 30 graus Celsius, e vou dissolvendo ali nitrato, ok? Potássio. E vejo que essa massa pode ser maior ou ela pode ser menor, vai depender também da substância.
porque o calor, a temperatura vai influenciar positivamente ou pode influenciar negativamente na solubilização de um determinado material. E à medida que eu vou construindo esses pontos, aumento a temperatura e verifico quanto aqueles 100 gramas de solvente é capaz de dissolver uma certa massa de soluto até atingir o ponto de saturação. Esses pontos, que são os coeficientes de solubilidade em várias temperaturas, juntos constroem o que a gente chama aqui de curva de solubilidade. Então eu posso fazer uma previsão de quantos gramas de soluto eu tenho em 100 gramas de solvente a uma determinada temperatura. É essa a função principal de uma curva de solubilidade. É interessante notar o seguinte, quando você encontrar uma questão que envolva justamente esse gráfico. Ora, você vai ter aqui no eixo Y, correspondente ao eixo Y, que seria a massa de soluto, que vai ser variável, por cada 100 gramas de água ou 100 gramas de solvente, vai depender do gráfico que você esteja trabalhando. Vamos dizer que o meu gráfico aqui ele está trabalhando com solvente com a água, ok? Então eu tenho 100 gramas de água aqui. E aqui eu tenho uma variação de temperatura, não quis precisar as temperaturas, porque o que eu quero descrever aqui são os comportamentos. Mas, normalmente, os gráficos eles têm valores de temperatura para que você possa associar com as massas de soluto dissolvidos ali até o ponto de saturação. Bom, então pensemos no seguinte, vamos olhar aqui para o nitrato, ok? Veja que ele é uma temperatura baixa, ele tem uma baixa solubilidade e rapidamente a sua solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Já esse cromato aqui, ó, de potássio, ele começa dissolvendo uma massa bem considerável, quando você compara aqui com o nitrato, ok? Ó, uma massa bem considerável. No entanto, essa solubilidade não é muito influenciada pela temperatura. Então, ele tem uma elevação, mas não é tão acentuada quanto você viu aqui no nitrato. E isso porque são substâncias diferentes, então elas têm comportamentos diferentes. Então, não dá para fazer essa previsão. O que a gente pode fazer é coletar os dados, construir o gráfico e aí você tem esse comportamento. Veja que aqui, por exemplo, o cloreto de sódio, tá? Ele tem, por exemplo, você olha nos pontos iniciais, né? O nitrato tinha menor solubilidade do que o cromato e depois o nitrato superou a solubilidade do cromato. Se você observar aqui, ó, por exemplo, o cloreto, ele sempre vai numa linha abaixo do cromato. Isso quer dizer o quê? Esse cloreto de sódio ele tem uma solubilidade menor durante todo o intervalo de temperatura quando comparado com o cromato. Tá? E ele também não é muito influenciável pela temperatura. E tem esse sulfato aqui, que você vai observar que ele começa com uma solubilidade mais alta e a tendência dele é diminuir a solubilidade com o aumento da temperatura. Então a gente deve sempre lembrar disso, que a solubilidade de um sal ou de um composto molecular, ele é influenciado diretamente pela temperatura, de forma acentuada ou não tão acentuada, aumentando ou ainda pode até haver uma redução da solubilidade em função do aumento da temperatura. Okay? Então, com relação à solubilidade e a coeficiente de solubilidade e saturação, são essas as informações que nós vamos discutir. No próximo vídeo, nós vamos resolver alguns exemplos que abordam justamente o conceito de solubilidade, coeficiente de solubilidade, solução saturada, e assim a gente pode explorar um pouco mais esse tema. Nos veremos aí no próximo vídeo. Boa sorte, bom estudo!